Hoje eu e você nós vamos mergulhar, nós vamos conhecer, nós vamos bater aqui mais um papo sobre santidade. Mas no programa de hoje nós vamos conhecer um jovem que nos dá um tapa na cara e nos diz: desperta, meu filho, vá ser santo, busque o céu, busque as coisas do alto. Ele não falou com essas palavras, né, mas seu testemunho de vida, sua breve vida, porque ele morreu com 15, 14, 15 anos de idade. Mas que com essa breve vida, ele nos ensina muito sobre o que é buscar a santidade. E ele tinha um lema de vida, apesar da pouca idade. Ele dizia: antes morrer do que pecar. E a partir dessa frase a gente já percebe que o santo de hoje, que o jovem de hoje, ele tinha um coração abandonado, desejoso por Deus e desejoso pelo céu, desejoso pela vida eterna, desejoso pela eternidade. E durante a sua vida ele conhece e recebe ensinamento de outro grande santo da igreja, que nós conhecemos como Dom Bosco. Gente, se prepara, pega a tua pipoca, pega refrigerante e senta aí no teu sofá, porque hoje nós vamos conhecer a história de São Domingos Sávio. Esse menino que, ó, nos dá um tapa na cara e nos ensina, na verdade nos ensina e nos endireita a buscar o caminho da santidade. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carla Cutts Brasil. Vamos ver que tapa na cara é esse? Simbora! São Domingos Sávio, ele nasce no dia 2 de abril, lá em 1842, num vilarejo, lá na Itália, em uma família assim pobre, mas rica na fé. Sua mãe era costureira, por exemplo. Então eles não tinham essa condição de vida, mas eles tinham um coração rico na fé, né? Rico de fé. Ele foi um grande aluno, apesar de ser pequeno, apesar da idade, ele foi um grande aluno de outro grande santo da igreja, que nós conhecemos como Dom Bosco, ou São João Bosco, né? E ele recebe ensinamentos de Dom Bosco. E a gente sabe que na vida curta, assim, na breve vida de São Domingos Sávio, ele nos mostra, ele nos direciona para a santidade. É uma vida que é marcada pela busca intensa pela santidade. E ele é um jovem, a juventude dele, a sua breve juventude, foi marcada por uma grande sensibilidade. É tanto que Dom Bosco, quando ele escreve, né, ele vai falar sobre São Domingos Sávio, ele coloca dizendo que ele era um menino que tinha uma boa índole e que era muito piedoso. Então a gente vê que ele teve uma vida bem curta, bem breve, como a gente diz, mas em busca do céu, em busca do alto, e conseguiu a santidade. Coisa que a gente fica pensando, um menino de 15 anos conseguiu ser santo, e tem gente de 30, tem gente com 19, tem gente com, enfim, 80 anos, e não alcança. Não alcança porque não se rende totalmente a Deus, como São Domingos Sávio se rendeu e se abandonou em Deus. Então a gente percebe que isso, sem dúvida alguma, é obra de Deus. É fruto de um abandono em Deus. É fruto, é uma graça que o Espírito Santo nos dá. Essa graça da perseverança que São Domingos Sávio, ele tinha. Essa grande perseverança em orar. Essa grande perseverança em estar com Deus. É tanto que essa perseverança, essa devoção que ele tinha, chamava a atenção das pessoas, né? Porque, por exemplo, a igreja, quando a igreja estava fechada, né, ele ficava lá ajoelhado na frente da igreja, rezando e esperando alguém abrir a igreja. Mesmo que esteja chovendo, neve, frio, seja lá o que for, calor, ele estava lá ajoelhado, rezando, mesmo com a porta fechada, mesmo correndo perigo, enfim, ele estava lá rezando, tendo sua intimidade com Deus, tendo sua comunhão com Deus. A infância de Domingos Sávio teve uma grande marca quando ele recebeu a primeira Eucaristia.
o centro da nossa fé, a Eucaristia, foi quando marcou assim a vida, a infância e a vida, né, de Domingos Sávio. Naquele tempo, as pessoas só podiam receber a Eucaristia quando tinha 12 anos e tudo mais. Só que ele, por causa do seu grande fervor, por causa da sua grande fé, ele recebe a primeira Eucaristia com apenas 7 anos de idade. E a gente consegue ver, apesar da pouca idade, a maturidade de fé, a maturidade espiritual que aquele menino ele tinha, né? É tanto que o lema de vida, como a gente já falou no início do programa, ele colocou como antes morrer do que pecar. Isso a gente percebe uma grande maturidade de fé que ele tinha, né? Com 7 anos de idade, recebeu a Eucaristia e coloca o lema da sua vida como antes morrer do que pecar. Ou seja, esse menino ele já tinha uma grande maturidade, um grande, vamos dizer assim, amadurecimento, né, espiritual. E quando ele recebe a primeira Eucaristia, como ele faz a primeira comunhão, recebe finalmente o corpo de Cristo, ele coloca alguns pontos, vamos dizer assim, alguns propósitos que ele deveria seguir, que está lá escrito e está conservado até hoje. O primeiro propósito, confessar frequentemente e receber a Eucaristia quando o confessor permitir. Segundo, santificar os dias de festa. Terceiro, serei amigo de Jesus e de Maria. E quarto, o lema, né? Prefiro morrer que pecar. E esses propósitos são assim um tapa na cara, um tapa na nossa cara. São propósitos que nos direcionam, como eu falei, à santidade, né? A confissão, os sacramentos, a constância nos sacramentos e na amizade com Deus, né? A confissão, a Eucaristia, a intimidade com Deus e a luta por não pecar. Preferir antes morrer do que pecar. E, como eu disse, né, São Domingos Sávio, ele encontra São João Bosco, né? Ele encontra Dom Bosco. E como é que aconteceu isso, né? Domingos Sávio, ele se encontra com Dom Bosco e ele passa a estudar, né, receber ensinamento de Dom Bosco. E São Domingos Sávio era um menino que era muito inteligente, um menino que era dedicado dentro da escola, que tirava boa nota e tudo mais. Só que ele nunca deixou de se dedicar em buscar a santidade. Ele trabalhava, né, vamos dizer assim, e rezava. Ele não, vamos dizer assim, trabalhava demais e esquecia de rezar. Não. Ele trabalhava e dentro desse trabalho, vamos dizer assim, dentro dos estudos, ele santificava os estudos dele e também rezava. Não significa dizer que se eu tenho várias coisas para fazer, não significa dizer que eu não vou buscar a santidade. Não vou esquecer de Deus. E foi isso que São Domingos Sávio fazia. Ele não esquecia de Deus. Ele tinha as obrigações dele, por exemplo, de estudar, enfim, de fazer as coisas, mas também ele não esquecia de Jesus. Ele não esquecia de buscar o alto, né? As coisas do alto. Ele não esquecia de buscar o céu. E como ele recebe os ensinamentos de Dom Bosco, como ele está ali envolvido com o carisma de Dom Bosco, que Dom Bosco ele tinha, né, o ideal, como ele dizia, dai-me almas, ou seja, ele tinha esse desejo de salvar almas, ele tinha esse desejo de trazer almas para Cristo, principalmente os jovens, né? Trazer jovens para Cristo. E Domingos ele não foi diferente. Domingos ele quis salvar mais e mais pessoas para Deus. E é por isso que ele funda, né, a Companhia da Imaculada Conceição. E essa entidade pequena, simples, saíram dali os grandes ajudantes de Dom Bosco. Ele não pensava só em si. Várias vezes Dom Bosco dizia, né, quantas almas esperam nosso auxílio. Lá na Inglaterra, lá não sei aonde, lá em lugares distantes. Se eu tivesse força e virtude, eu queria agora mesmo, com pregações, com bons exemplos, converter todo mundo a Deus. Então a gente percebe que São Domingos ele é influenciado por Dom Bosco nisso de salvar almas, de trabalhar, de estudar, mas não se esquecer da oração, não se esquecer de Deus. Gente, agora eu vou falar para vocês assim uma história que aconteceu na vida de São Domingos Sávio.
que deixa a gente de boca aberta, porque um menino de 15 anos de idade, né, 7 anos de idade, ele fazia um negócio desse, ó, peraí que vocês vão ver. São Domingos Sávio, ele ficava longe dos meninos, né, que bagunçavam, os meninos que faziam a maior bagunça dentro da escola, dentro da sala de aula, né. E ele procurava ter amizade com aqueles que eram mais tranquilos, né, aqueles que não eram bagunceiros, aqueles que tinham uma boa índole. E teve um dia, né, que alguns amigos dele da sala pegaram pedra e jogaram na estufa da sala, né, no telhado da sala. Jogaram pedra e tudo mais. E aquilo ali, é claro, era vamos dizer assim, um vandalismo, era uma falta grave que expulsava quem fez, né, o aluno ali da escola e tudo mais. E aí os colegas pegaram, jogaram as pedras e colocaram a culpa em Domingos, né, em São Domingos Sávio. E aí o mestre, né, vamos dizer assim, um professor, que era um padre, ele percebe que Domingos não tinha feito nada, né? Aquele menino não tinha feito nada. Só que diante daquelas provas, aquelas falsas provas que os amigos, né, tinham feito, fingido, enfim, o padre pede para que São Domingos se ajoelhasse ali na frente de todo mundo e dá uma bronca nele, né? Só que Domingos Sávio, obviamente, não foi expulso porque ele não tinha, né, nenhum registro assim de uma falta que ele fez na escola, de uma bagunça que ele fez na escola. Então ele não foi expulso. E no outro dia, né, São Domingos Sávio permanece de cabeça baixa, não fala nada, só escuta o que o padre tem a dizer, né, e pronto, não abre a boca. E no dia depois, a verdade toda apareceu. Né? A mentira foi descoberta e a verdade apareceu. Que São Domingos Sávio não tinha feito aquilo, não tinha jogado as pedras, não tinha feito aquilo que os colegas, os amigos tinham dito que ele tinha feito. E o que acontece? O padre fica curioso. Nossa, ele não falou nada, mas ele não fez, ele não falou, como assim, né? Aí ele vai lá e pergunta, né? A São Domingos. E Domingos ele diz ao padre, né, que ele estava imitando Jesus e que ele precisava imitar Jesus, assim como a gente precisa imitar Jesus em nossas ações. E aí o padre fica, imitar Jesus? Né? Como assim? Não estou entendendo. Me explique melhor, Domingos. Me explique melhor aí. E aí Domingos Sávio diz, Jesus ele foi acusado mesmo sem ter culpa. E Jesus ele fica em silêncio e não fala nada, ele fica em silêncio e assume a culpa que não era dele. O padre deve ter ficado assim, ó, minha Nossa Senhora. Pois ele nos ensina a imitar a Jesus. Né? A mesma lei, diante de tantas acusações, ele permaneceu ali, ó, de cabeça baixa. Ele ainda acrescenta, ele diz que permaneceu em silêncio, tanto para imitar Jesus, mas também para não prejudicar os amigos que mentiram pro padre e colocaram a culpa em Domingos Sávio. Então isso a gente mostra, né, a, a, a imitação de Cristo, vamos dizer assim, né? O imitar a Cristo, o procurar fazer o que Cristo fez. Essa bondade que ele tinha, que São Domingos Sávio tinha, essa maldade que ele não guardava no coração, né? Então isso demonstra, esse fato demonstra, né, a bondade que ele tinha. São Domingos Sávio, ele fica conhecido como uma pessoa também com muitos, né, com alguns dons espirituais, né? Por exemplo, ele reconhecia, ele sabia a necessidade, qual era a necessidade de uma pessoa. Ele tinha, vamos dizer assim, o dom da profecia, de profetizar e tudo mais. E São Domingos Sávio, ele acaba ficando com tuberculose. Ele acaba ficando doente com 15 anos de idade. E aí ele vai para a casa dos pais, né? E fica lá onde, infelizmente, ele acaba morrendo. Só que ele acaba morrendo, né, serenamente e na alegria e feliz, porque ele ia ao encontro de Jesus. E ele dizia aos pais, olha só o que ele dizia aos pais quando estava, né, lá quase morrendo, ele dizia: adeus, queridos pais, estou tendo uma visão linda, né? Que lindo, estou vendo o céu. E isso mostra pra gente, sabe, que
A morte, ela não é o fim. Isso Jesus disse pra gente, a morte não é o fim. Jesus venceu a morte, ressuscitou. E o nosso maior desejo deve ser o céu. O desejo da gente assim deve ser buscar a santidade, buscar as coisas do alto. Eu estou falando muito nesse vídeo, nesse programa, insistindo com a vida de São Domingos Sávio, em buscar as coisas do alto. Você vê que ali na morte não é sinônimo de tristeza para quem vive com Deus, para quem vive abandonado em Deus, mas é alegria de ir ao encontro daquele que durante toda a minha vida eu procurei, eu gastei, eu lutei realmente para ter intimidade. Vivi uma amizade com Deus. E agora eu vou encontrar definitivamente meu amor, que é Deus, que é Jesus. Então ele morre nessa serenidade e nessa alegria. São Domingos Sávio ele é beatificado, né, lá em 1950 e é canonizado no dia 12 de junho de 1954. Né? E aí ele é colocado como padroeiro das pessoas que sofrem de falsas acusações. Né? Padroeiro dos jovens delinquentes e dos cantores do coro da igreja. E sua festa ela é celebrada, né, sua memória litúrgica ela é celebrada no dia 5 de março. Olha aí, você que estiver passando por falsas acusações, recorre a São Domingos Sávio, que ele vai te ajudar. E depois desse lindo testemunho de São Domingos Sávio, vamos agora pedir a intercessão dele. Né? Vamos fazer a oração a São Domingos Sávio pedindo essa intercessão. Pedindo hoje a graça de querer ser santo. A gente teve tantos programas sobre santidade, né? Mas será que a gente realmente tem buscado ou a gente tem só ouvido falar? Está na hora da gente ser santo. Está na hora da gente buscar a santidade. São Domingos Sávio é um exemplo. Um menino que se abandonou em Deus. Que hoje a gente se decida a se abandonar em Deus. Vamos juntos rezar? Vamos embora. Querido São Domingos, vós que ofereceu sua curta vida totalmente ao amor de Jesus e de sua mãe, ajudai a juventude de hoje a compreender a importância de Deus em suas vidas. Vos tornastes um santo através de permanente participação nos sacramentos. Iluminai os meus parentes e filhos da importância da frequente confissão e da Santa Comunhão. Quando jovem, vós meditastes no sofrimento da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Obtenha para nós a graça de um ardoroso desejo de sofrer por amor a Ele. Nós desesperadamente necessitamos de sua intercessão para proteger as crianças de hoje das tentações e das zombarias do mundo. Olhai por eles e guiai-os na estrada para o paraíso. Peça a Deus que nos dê a graça de santificar nossos deveres diários, fazendo-os por amor a Ele. Nos lembre sempre da necessidade de praticar as virtudes em tempos de atribulações e dificuldades. São Domingos Sávio, preservai a vossa inocência em nossos corações e rogai ao Senhor por nós e pela salvação das almas. São Domingos Sávio nos ensina a estrada e o caminho do paraíso. São Domingos Sávio, rogai por nós. Gente, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Espero que você tenha assim, recebido um pouco, né? Seu coração tenha sido alcançado com o testemunho de vida de São Domingos Sávio. Que a gente se endireite, que a gente busque a santidade todo dia. Não nas coisas extraordinárias, mas nas coisas pequenas do nosso dia a dia. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carla Curtis Brasil. Se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo, coloca aqui nos comentários o que você achou e deixa o seu like. Vamos embora ser santo, galera. Bora!